Opa, então, nesse vídeo, questão número 70 da prova do CFOP MBA de 2023, questão sobre os atos administrativos. Eu fechei aqui o Google porque a gente não vai precisar utilizar, porque todo o conhecimento aqui eu vou tentar passar por áudio, tá? Por minha voz aqui. Bora lá. Sobre os atos administrativos, marque V para verdadeiro e F para falso para as afirmativas a seguir. Primeiro, o ato administrativo complexo. Bora lá, né? Primeiro, bora explicar os tipos de atos administrativos. Nós temos o simples, o composto e o complexo. O que eu quero que vocês lembrem de cada um desses atos administrativos aqui? Primeiro, do simples é 1/1. Eu quero que você lembre disso aqui, ó, 1/1. O que é isso? Você vai ter um órgão ou uma entidade fazendo um ato, beleza? Se falar ato administrativo simples, é um órgão fazendo um ato, beleza? O ato administrativo composto é o que? É um órgão fazendo 2 ou mais atos, beleza? Então eu quero que você lembre 1/2 ou 1/2, ok? Já o ato administrativo complexo, nós vamos ter 2/1, que é o que? 2 ou mais órgãos fazendo um ato, beleza? Essa daqui é a base. Simples. O simples é o mais fácil de você lembrar. É 1/1. Tem um órgão fazendo um ato, é simples. Tem um órgão fazendo 2 atos, geralmente são conhecidos, né, como um é o ato principal e o outro é um ato para tornar mais eficaz, tornar mais tornar melhor o primeiro ato. Ele é conhecido como ato acessório. Então ele não altera o ato principal, mas ele tá lá para sustentar, beleza? Então é um órgão fazendo 2 atos. E o complexo é o contrário, é 2 órgãos fazendo um ato, beleza? Lembra disso aqui que você vai pelo menos acertar 80% das questões que cobrar isso aqui. Quer ver? Bora lá, ó. A primeira fala, o ato administrativo complexo é aquele cujo conteúdo resulta da manifestação de um só órgão? Não, falso. A gente acabou de falar, complexo é o que? 2 órgãos fazendo um ato. Mas a sua edição ou a produção de seus efeitos depende de um outro ato. Aqui é o que? Ó, se tem um órgão para 2 atos, a gente acabou de falar, isso daqui é o composto. Tá? Ele alterou aqui os tipos de ato administrativo. Ele colocou que o complexo é o composto e o composto é o complexo, tá? Então a primeira aqui a gente já sabe que é falso. Segunda, os atos administrativos são manifestações humanas e não mero fenômenos da natureza. Ademais, são sempre manifestações unilaterais de vontade. Perfeito, tá? Isso daqui é bom para que você lembre, para que você, se quiser anotar, anote aí, tá? Os atos administrativos são manifestações unilaterais de vontade, tá? Sei lá, a prefeitura tem a vontade de construir determinado prédio, então ele pratica um ato administrativo, tá? Para quê? Para, sei lá, ele abre um concurso para saber quais empresas querem pegar determinado construção, né? Para saber qual que vai ser a mais barata. A gente tem alguns tipos aí de atos administrativos, né? Que, enfim, não entra nesse caso dessa questão aqui, mas a gente pode falar deles, dar uma rápida pontuada nos tipos de atos, tá, administrativos. Que é o seguinte, ó. Nós temos a licitação, nós temos o contrato, nós temos a concorrência, tá? Aqui já é modalidade de licitação, que é o que? Concorrência, concurso,
diálogo competitivo, leilão, pregão, ok? Então, nós temos essas modalidades, mas geralmente, na verdade, elas são sempre manifestações unilaterais. É a vontade da administração pública de fazer determinada coisa, determinado ato, e aí a empresa que quiser, né, o particular que quiser seguir a vontade da administração, vai se manifestar ali favorável, beleza? Então aqui é verdadeiro. 3. Atos vinculados são os que a administração pratica sem margem alguma de liberdade de decisão. Perfeito. Bora relembrar o conceito de atos vinculados e atos discricionários? Atos vinculados, o próprio nome já diz, ó. Vinculado. Vinculado ao quê? À lei. Vinculado à lei. Beleza? Então, todos os atos que são vinculados à lei, eles não abrem margem para liberdade de decisão. Beleza? Porque a lei já definiu quais são os parâmetros que eles têm que ser seguidos, tá? Lembra dos elementos dos atos administrativos, que são o que, ó? Co, fi, fo, mo. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Beleza? Quais deles são vinculados? Competência é vinculado, finalidade é vinculado e forma é vinculado. Ou seja, os atos administrativos que dispõem apenas de competente, finalidade e forma, eles são atos vinculados, tá? Eles têm que ser seguidos de acordo com a lei. Os atos administrativos que também tiverem motivo e objeto, esses motivos e objetos, eles podem ser podem ser escolhidos pelo particular ou às vezes por outro órgão, né, público que não esteja vinculado à lei, não o órgão, tá? Mas eles podem escolher o motivo e o objeto do ato administrativo que não está vinculado à lei, beleza? Mas a competência tem que estar vinculada, a finalidade e a forma. Então esses três aqui são vinculados e esses dois aqui são discricionários, porque o órgão ele pode predispor quais são os modelos a serem seguidos, os parâmetros. Então bora lá, ó. Ato vinculado são os que a administração pratica sem margem alguma de liberdade de decisão, pois a lei previamente determinou o único comportamento possível a ser obrigatoriamente adotado. Correto. Sempre que se configure a situação objetiva descrita em lei. Como eu falei, ato vinculado em lei. Não cabe ao agente público apreciar... E eu sem querer cliquei para finalizar a gravação. Bora continuando, né? Não cabe ao agente público apreciar oportunidade ou conveniência. Verdade, tá? Por quê? Se eles estão vinculados à lei, então a lei já predispõe o que vai ser feito, o que vai ser seguido. Logo, ele não vai ser revogado. Por quê? A revogação é se o ato administrativo não for mais oportuno ou conveniente. Vocês estão lembrados dos assuntos, né, da administração pública que pode extinguir um ato? Nós temos, ó, caducidade, nós temos contraposição, nós temos a cassação, a anulação e a revogação, tá? Vou colocar aqui as iniciais, tá? Caducou, contraposição, vou botar CACO. Depois nós temos a cassação, vou botar CAS. Nós temos a anulação e nós temos a revogação. CACO, casare. Não sei se isso daqui ficou fácil de lembrar, mas é a caducidade. A caducidade acontece quando? Quando uma nova lei, olha só, a gente tem os atos vinculados à lei, certo? Os atos vinculados, eles estão vinculados, obviamente, o que a gente acabou de falar, a uma lei. Se essa lei ela
for colocada para trás, ela for atualizada, e aí surgiu uma nova lei que revoga a lei anterior, esse ato administrativo ele vai ser caducado, tá? Não é o ato administrativo que vai ser revogado, e sim a lei que estava ligado ao ato administrativo. Então, se a lei foi revogada e essa lei estava ligada ao ato administrativo, o ato administrativo vai ser caducado. Depois temos a contraposição. E a contraposição diz que um novo ato ele vai contrapor, né? Ele vai sobrepor o ato atual. Então nós temos aqui o ato U. Esse ato U estava ali acontecendo normal, sem erro, sem ilegalidade, sem vício de tipicidade, enfim, estava completamente correto. Só que aí surgiu um ato 2, e esse ato 2 ele contrapôs o ato 1, e aí a gente tem a extinção por contraposição, beleza? Um exemplo disso aqui para ficar fácil de saber, digamos que houve um ato ali negocial para que a praça fosse cedida para determinada empresa para que acontecesse um evento ali. E aí esse evento está acontecendo, ele dura 2 meses, só que aí surge uma vontade do governo maior de utilizar a praça para uma outra coisa, uma outra finalidade. Sei lá, um negócio de saúde, tá? Um programa de saúde. E aí ele pode fazer um outro ato que vai contrapor esse ato inicial. E aí a praça vai ser cedida para esse outro órgão, beleza? Bora lá. Cassação. Cassação é o terceiro. E a cassação ela pode acontecer por culpa do beneficiário do ato, tá? Que descumpriu uma condição que deveria manter. Então o ato ele está correto, só que aquele que está se beneficiando do ato, o particular ali, tá? Ele acabou se utilizando de algo que não cumpre com a condição pré-escrita no ato, beleza? Então ele vai ser cassado. A anulação é quando se desfaz um ato por conta de um ato ilegal. Aí já acaba, né, na presunção de legalidade. Se acabou a legalidade, se não tem legalidade, se o ato é ilegal, ele vai ser anulado, beleza? E a revogação, que é onde a gente tá, eu expliquei isso tudo para chegar na revogação, ela acontece quando se tem um ato válido que deixou de ser válido, tá? Por não ser mais conveniente ou oportuno. Eu uso o exemplo do seguinte, digamos que naquela praça que eu falei aqui, ela estava acontecendo um evento de uma cidade para 10 mil habitantes, um curso, tá? Um mini curso ali. E aí esse mini curso ele rodou na cidade para os 10 mil habitantes e agora não tem mais habitante para acontecer o curso. Então o que pode acontecer? Ele pode ser revogado, beleza? Porque ele não é mais oportuno, não tem mais o porquê dele continuar existindo. Ele vai ser revogado mesmo ainda sendo legal, beleza? Então agora voltando para a nossa questão aqui, não cabe ao agente público apreciar oportunidade ou conveniência. Por quê? Porque ele é um ato vinculado, tá? Se ele é vinculado, a própria lei já dispôs que ele é oportuno e ele é conveniente, beleza? Administrativo, né? Quanto à edição do ato, uma vez atendidas as condições legais, o ato tem que ser praticado. Verdadeiro. Então até agora foi FVV, né? Bora ver se já tem alguma alternativa aqui. É só a letra C, né? Que é nosso gabarito. Então, bom, mas bora continuar vendo aqui, porque a intenção desse vídeo é aprender. Bora lá.
Atos discricionários. O que são os atos discricionários? São aqueles que a administração pública pode praticar com certa liberdade de escolha. Foi o que eu falei, né? Quando a gente estava falando dos atos vinculados. Os atos discricionários, eles têm certa liberdade, que é o quê? No motivo e objeto. Nos termos e limites da lei. Beleza. Quanto ao seu conteúdo, conteúdo é o quê? É o objeto. Seu modo de realização, o que é o modo de realização? O objeto, a forma. É a forma, não, perdão, o motivo, tá? Sua oportunidade e sua conveniência. Perfeito. Porque aí, se eles não forem mais oportunos ou convenientes, eles vão ser revogados. Ok? Então aqui está verdadeiro. E o último diz que o ato administrativo composto, ó, aqui lembra que ele falou do complexo aqui. O ato administrativo composto é o que necessita para a sua formação da manifestação da vontade de dois ou mais. Isso daqui é o ato complexo, tá? Ó, lembra da manifestação de dois ou mais? Ele é 2/1, né? Dois órgãos para um ato é complexo e não composto. Bora continuar lendo. Significa que o ato não pode ser considerado perfeito, completo, concluído, formado, com a manifestação de um só órgão. Não, tá falso, tá? O composto ele é de um só órgão, mas que tem dois atos, um principal e um outro instrumento, né? Um ato que está ligado ao ato principal. Então esse daqui é falso. Logo só temos a letra C aqui. Beleza? Bom, o vídeo ficou um pouco longo. Eu ainda vou ter que editar e juntar esses dois vídeos porque eu sem querer parei de gravar no meio. Mas eu espero que você tenha aprendido esse assunto, que você vá para sua prova de concurso sabendo um pouco mais por conta do meu vídeo. Beleza? Então é isso e até o próximo vídeo.